Página. E aí você na minha página vai encontrar o meu vídeo ao vivo, já está acontecendo. E aí você vai marcar as páginas. Não, peraí, volta. Não consegui, tudo bem, não tem problema não. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Bom, então, galera. Voltando para mim aqui. Voltando a tela para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando a tela. Olá, boa noite. Boa noite. Graça e paz, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos. Graça e paz, meus amados. Que a bondade do Senhor possa te alcançar uma vez mais nessa noite. Que a graça do Senhor possa tomar o seu ser e te fazer ir muito mais além. Deus quer que eu e você percorramos muito mais do que aquilo que a gente já tem. E a gente pode, na realidade, ir muito além. O Senhor quer que eu e você galguemos novos ares e cresçamos mais e mais. O vídeo começou meio estranho, é que eu estou tendo uma recepção na minha casa, alguns irmãos vieram e nós estamos com um evento da nossa empresa também, mas eu tenho um compromisso com você e sobretudo com Deus, e eu não podia jamais deixar de entrar aqui nessa hora, para a gente poder deixar uma palavrinha de unção, de graça, para que seja manifestado na sua vida aquilo que está também acontecendo na minha. Porque Deus quer que nós sejamos suporte uns dos outros. E eu quero te ver em posições muito altas. Isso é misericórdia de Deus. Sabe uma coisa que a gente pode dar para as pessoas e a gente nunca vai ficar sem? Deus. Você pode dá-lo à vontade, você pode falar dele para quantas pessoas você quiser. E você nunca vai ficar sem. A bondade do Senhor, ela nos alcança e ela não nos deixa mais. Louvado seja Deus. Nós estamos hoje no último dia onde a gente vai falar de gratidão. Minha mensagem vai ser curta, mas eu não poderia deixar realmente de falar com você. Você que ainda não recebe as minhas mensagens diariamente, mensagens de otimismo, você que ainda não se inscreveu na minha página no YouTube, você que ainda não recebeu o meu livro e os papéis que eu mando pelo e-mail, coloca o seu zap e o seu e-mail, que amanhã mesmo eu vou te mandar um monte de material pelo e-mail, tá? E você vai ver o agir de Deus muito maior na sua vida. Sabe, o Senhor nos dá a liberdade da gente agir e fazer o que a gente quiser. Mas existem instrumentos que a gente precisa de ter acesso. E a gente, mediante esses instrumentos, essas coisas na mão, e eu quero mandar isso para você gratuitamente, você vai observar que sua vida vai ser mais organizada, você vai ter muito mais gratidão, porque a partir do momento que você sabe exatamente aonde você está e se sintoniza, então você consegue ir muito mais além. Deus abençoe a sua vida, a Ivane, a Roberta, e quem mais estiver comigo. Deixa eu ver quem está aqui, algumas pessoas entrando. Eu quero lembrar para você de algumas promessas que estão contidas lá no Pai Nosso. Quero que você traga à sua memória o que diz lá no Pai Nosso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa nos sintonizar melhor nessa presença. Irmã Ivânia, graça e paz, minha querida. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 5, uma oração que é chamada de oração modelo, uma oração que Deus
na sua infinita bondade, ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para a terra, Ele confiou aos seus discípulos o entendimento, porque quando Ele foi questionado, Senhor, nos ensina a orar, porque eles viam que Cristo tinha uma ligação muito forte com o Pai, e Cristo, hora nenhuma, se julgava Deus na terra, e Ele sempre pedia a permissão de Deus para tudo. E Jesus Cristo nos deixou uma oração modelo. É uma oração onde nos coloca numa posição de filhos, de servos, sabe? E nos traz uma intimidade muito grande com Deus. E essa oração, boa noite Fabiana, boa noite Ângela. Essa oração, ela diz aquilo que você já conhece, mas ela começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. Cristo ainda não tinha partido para Deus, ainda não tinha enviado o Espírito Santo, mas Ele deixou bem claro que o Pai é nosso. É por isso que a Bíblia diz que Cristo foi o primogênito, Ele chegou primeiro. Mas quando Ele foi, Ele deixou de ser o primogênito e passou a ser o unigênito. Na realidade, Ele era unigênito, desculpem, antes de partir, e quando Ele partiu, Ele passou a ser o primogênito, porque era somente Ele. E quando Ele se foi, Ele ficou sendo o primeiro, mas Ele nos colocou como herdeiros da mesma postura, da mesma posição, e essa herança que Cristo deixou para nós, faz com que eu e você nos sintonizemos através desse entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A Bíblia diz que, Cristo diz assim: sede santos como santo eu sou. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém contemplará a Deus. E como todas as coisas são dele, por ele e para ele, é necessário que nós entremos num estágio de santificação tamanho, para que a gente possa devolver para ele a glória que já é dele. Eu e você temos uma parte da glória dele, através das nossas ações, através do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Santificado seja o teu nome, nas minhas obras, nas minhas ações, no meu modo de falar. Venha a nós ao teu reino, esse reino, o reino terreno. A Bíblia diz que Deus criou os céus para Ele e a terra para nós. Mas como a palavra diz que tudo é dele, por Ele e para Ele, então venha a nós ao teu reino. O teu reino de graça, o teu reino de amor, o teu reino de misericórdia. Venha a nós o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Vocês sabem qual é a vontade de Deus? Nenhuma única alma se perca. Sabe por que Ele não buscou ainda a sua igreja reunida? Ele não buscou porque existem muitas almas arredias, muitas almas que ainda estão fora do pastoreio dele. E Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas Ele antes quer que todos sejam salvos. Todos nós. Tem pessoas que se acham diferentes dos outros. Tem pessoas que se acham com o rei na barriga. Tem gente que acha que não precisa de Deus. Eu até me lembro, os ímpios só lembra quando tem Deus, quando está capotando o carro. Ai meu Deus! Quando está acontecendo uma desgraça. O nosso Deus, Ele é Deus de gozo, é Deus de alegria, é Deus de paz, é Deus de socorro. Mas o nosso Deus, Ele quer a nossa companhia em todas as horas. Quer ser livre de tribulações, de dificuldades? Clame pelo nosso Deus. Se lembra dele em todos os momentos da sua vida. A Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, pois Ele tem cuidado de vós. E o Pai Nosso continua: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é lá no céu. Olha só, meus amados, nós temos que mudar a face dessa terra.
Tem um monte de gente preocupado, eu quero ser missionário, eu quero viajar, eu quero ganhar almas. Olha, preocupe-se em mudar primeiro a sua vida pessoal, procure-se, mudar o seu eu, a sua forma de ser, de agir, de conversar. Não se preocupe por enquanto, se você não tem condições, se você não tem afinidade, se você ainda proclama que é um pecador, como muita gente fala. Então mude a sua postura, mude a sua posição, as suas palavras, o seu jeito de agir. E aí quando você estiver bem, comece a ganhar almas para o Senhor. Mas de que jeito? Eu não tenho esse dom de falar. Você vai ganhar almas com a sua postura, com a sua posição, com a forma que você fala, com a forma que você trata, com o estilo de vida que você tem. Deus não quer super-homens. Não existem super-homens na face da terra. Nem Jesus Cristo, quando veio, se colocou como um. A Bíblia diz que ele se esvaziou, tomou forma de homem, foi humilde. E nós temos que ser humildes. Nós não somos super-homens. Nós temos uma cruz para carregar. Essa cruz, Cristo disse assim, lá em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha cruz, e aprendei de mim que sou manso, porque a minha cruz é leve, e o meu fardo é leve. A minha cruz é leve, e o meu fardo é manso. Se os irmãos pararem para observar, quando a gente clama para que o reino de Deus venha aqui para a terra, porque a palavra diz que seja assim na terra como é lá no céu, então a gente tem que tomar essa posição. Eu tenho que fazer da minha vida um céu. Como é que eu vou fazer isso com tanta tribulação? Simples. Não se associe com essa tribulação. Mas como, irmão? Amanhã, eu vou te ensinar uma série de coisas, a como é que você vai mudar todas as perspectivas que você tem para você alcançar tudo o que você quer em 2019. Então, amanhã você tem todo um estilo de vida que eu quero passar para a sua vida, para que você entenda que aquilo que você está vendo aqui não é o que Deus tem e o que Deus quer para você. Aquilo que você está vendo nessa terra é passageiro. O que Deus quer e tem para você e para mim é o sobrenatural. A gente vai continuar caminhando e andando sobre a terra. Claro, nós não vamos de repente começar a levitar. Só quando a gente for espírito para a gente levitar e mudar de planos e tal. Mas nós podemos andar sobre a terra com pés santos, com a alma não corrompível, sabe? Paulo diz nas cartas, a respeito do homem interior, que o homem exterior ele é corrompível, ele é cheio de vontades terrenas. O homem interior tem que ganhar, tem que crescer, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente se liberta do homem exterior. Mas de que forma? Não se assentando com os escarnecedores, não se misturando, sabe? Não dependendo de escutar esse monte de matéria e de notícia errada e ruim. Ao invés de ver jornal, ao invés de ler revistas que falam de coisas ruins, leia a Bíblia, leia palavras de autoajuda, vá ler livros de autoajuda, sabe? Vá ter entendimento sobre aquilo que você pode fazer pelas pessoas. Quando você se envolve com a palavra de Deus, você não sente mais graça em se envolver com as coisas do homem. É simples assim. Então, quando eu falo assim, que seja assim na terra como é lá no céu, as coisas do céu estão na Bíblia. As coisas do céu não são discerníveis através da conversa. Ninguém senta numa rodada de bar para falar das coisas de Deus. E você não tem necessariamente que estar dentro de um templo religioso para falar das coisas de Deus. Você tem que falar das coisas de Deus com a sua família. Você tem que ser espelho na sua casa, na rua, no seu trabalho. E não na igreja. Tem um monte de gente que é espelho lá não precisa. Nós temos que ter a presença de Deus por onde a gente for. Sabe, Aline, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, olha, a Aline chegou, e aonde a Aline chega, Deus chegou junto. Essa tem que ser a perspectiva de vida que as pessoas têm que enxergar em nós, enxergar Cristo na minha e na sua vida.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Boa noite, Maria Marta. Deus abençoe a sua vida. Saudade de você nas minhas lives. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lá no deserto, Deus, quando estava derramando o maná, Ele dava somente o pão do dia. Então, a pessoa, se pegasse o pão para mais de um dia, no dia seguinte o pão estava estragado. Mas incrível é que na sexta-feira, Ele mandava um pão que era para o sábado, que era para a sexta e para o sábado. E aí esse pão não se estragava, ele durava. E aí, mas não é só isso que fala da questão do pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia significa o milagre que eu e você precisamos. Cristo não quer que eu ore para Deus e fale, Senhor, me abasteça de hoje até o final da minha vida. Não. Sabe por quê? Porque se Deus te der tudo que você precisa agora, você vai simplesmente, sabe, nessa característica humana que nós temos, se esquecer dele. Nós temos que ser dependentes dele o tempo todo. E ele é bom e justo e fiel e galardoador. Ele não cobra, mas ele se doa constantemente. A bondade de Deus, ela nos enriquece e ela não acrescenta dores. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe que além daquela questão do deserto, lá no livro de Levítico fala a respeito da lei, e lá fala que o fogo sobre o altar nunca pode se apagar. E aí existe uma explicação lá, que é o seguinte, os milagres de ontem não fazem parte dos milagres de hoje. Aquilo que aconteceu ontem, hoje tem muito mais. Então quando a gente ora e fala, Senhor, me dê o pão de hoje, Jesus tem um pão certinho, na medida exata que você precisa. Tudo aquilo que você crê e pede com todo o coração, crendo, acontece. Então se você precisa de um pão nesse dia, se você precisa se alimentar nessa noite, então creia que o Senhor está pronto. Ele doa esse pão. É o pão da vida. Jesus disse que é o pão da vida. Aquele que come do pão e da carne de Jesus não volta a ter fome. Aquele que bebe da água de Jesus. Jesus falou isso lá para a mulher do poço de Jacó. Não volta a ter sede. Porque a carne e o sangue de Jesus são o pão e a água que a gente precisa. Nós precisamos nos alimentar mais e mais. E nós temos tantas situações todos os dias que a gente passa, que nós somos tomados a cada dia por necessidades, e a gente tem que aprender a tão somente esperar nele. A Bíblia diz lá no Salmo, confia no Senhor, espera nele, e ele tudo fará. Louvado seja Deus. Hoje é noite de gratidão. É noite que a gente tem que lembrar, sabe, de cada detalhe, de cada porta que o Senhor nos abriu nesse ano. E a gente tem que glorificar a esse Deus. Nós temos que ter um coração grato, nós temos que ter um coração aberto, disposto a liberar perdão, disposto a amar, sabe, amar sem esperar retorno. Porque Cristo nos amou enquanto ainda éramos pecadores. E a Bíblia diz que Deus nos amou tanto que deu a Cristo para morrer por nós, levar as nossas cruzes lá naquele lugar do Calvário. E ele fez isso. E lá na cruz ele ainda disse assim, Senhor, não os culpe por essa transgressão, eles não sabem o que fazem. Tamanha era a ignorância do povo. Jesus veio para os seus, e os seus não o aceitaram, não o reconheceram. Nós somos o povo distante que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que primeiramente seria os judeus, depois os gregos e até os confins da terra. Nós estamos nessa última instância. Só que o Senhor nos alcança hoje com a mesma proporção de amor com que Ele buscou o povo dele naquela época. Para Ele não tem mais distinção entre grego, judeu, brasileiro, candango, goiano. A misericórdia do Senhor nos alcança aonde estivermos.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados. Olha, Cristo fala tanto a respeito do perdão. Se nós pararmos para olhar o amor com que Deus tem por nós e como Ele nos perdoou e o que nós éramos, quando aquelas pessoas estavam ali prontas para predejar aquela mulher, que era adúltera e que foi pega em flagrante, Cristo falou assim: o de vocês que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Deus não atirou pedras em nós quando nós éramos pecadores, mas Ele nos amou. Ele nos amou e nos ama. Quando você falar com a sua boca, Jesus te ama para alguém, você pode ter certeza absoluta, você está jogando virtude sobre a vida daquela pessoa. Você está lançando unção e graça. Talvez você não saiba o poder que a sua voz e o poder que há no nome de Jesus quando você fala. Você lança verdadeiramente dádivas, pérolas sobre a vida da pessoa quando você tão somente fala: Jesus te ama. Maria de Lourdes, Jesus te ama. Ele morreu por você. Mas existe um conceito muito grande que você tem que analisar. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Em outras versões fala: perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, nossas consciências, nossos pecados, assim como nós temos perdoado. É difícil perdoar. Tem gente que carrega mágoa por algo que aconteceu há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Faz isso não. Quem está morrendo é você. Não é aquele que você não perdoou. Perdoa porque o perdão traz cura para a sua alma e para o seu corpo. Se você perdoar, o seu fígado vai deixar de ser tão azedo. Você vai comer e vai ter uma digestão muito melhor. Não vai ter perigo de ter câncer do fígado. Isso tudo por causa de um perdãozinho bobo. Neguinho te pisou no pé há 30 anos, você está até hoje ainda preocupada com isso. Para de olhar para trás, olha para frente. Quem olha para trás tropeça e cai. Olha para frente. Olha para o autor e consumador da sua fé. Ele transforma. O homem não transforma, mas Ele transforma. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados. E não nos deixeis cair em tentação. Cristo falou uma coisa tão linda. Ele falou assim: Pai, uma coisa eu te peço. Não os tire do mundo, mas os livre do mal. Olha que coisa linda. Sabe por que Ele não quer que a gente saia do mundo? Porque nós precisamos de crescer aqui. A Bíblia diz que nós viemos do céu e para lá nós voltaremos, nós, espírito. A carne não, a carne é pó, do pó veio e para o pó voltará. Mas nós, espíritos, viemos do céu e para lá voltaremos. Existe todo um processo de crescimento. A gente não está aqui só para ser peso, para a gente sair, sabe, simplesmente nos arrastando dia após dia. Deus nos colocou aqui com uma missão. Missionária Glau Pinheiro, profeta do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma live junto com você, tá, missionária? Amanhã, 10 horas da noite, se você estiver disponível, a gente podia entrar junto. E você está orando por esse povo também, tá, minha querida? Deus abençoe. A gente pode se falar pelo zap. Me dá um toque lá que amanhã a gente conversa com calma. Missionária Glau Pinheiro, amados, ela é profeta e Deus usa muito a irmã, né? E se ela estiver disponível, a gente vai fazer uma live juntos. Então, amados, assim na terra como ela no céu, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados. Então não se esqueça, você tem que perdoar. E não nos deixe cair em tentação, e a gente sabe disso. Cristo falou: olha, Pai, uma coisa eu te peço, não os tire do mundo, mas os livre de todo mal. E quando a gente fica livre de todo mal, a gente para de andar por sobre a terra.
e a gente começa a volitar. Mesmo na carne, a gente começa a andar acima. Para prestar atenção, não tem hora que você já se sente assim meio aéreo, no sentido de parece que o seu pé está querendo sair fora. Nós temos que fazer essa sensação estar conosco o tempo todo. Eu consigo me sentir assim. Com tantas pessoas maravilhosas como vocês me observando diariamente e dando glórias a Deus, eu tenho conquistado tantos améns, não é para mim, é para o Senhor, mas isso faz com que eu não tenha sabe, eu tenho orgulho de poder ser instrumento na mão de Deus. Eu sou carne como você, passo todas as dificuldades, tenho superado. Vou contar para vocês uma coisa, aquelas orações que eu envio de manhã, na minha vida já é verdade. Quais são? Eu sou forte, eu sou filho do rei, eu estou com todas as minhas contas pagas, eu tenho dinheiro sobrando na minha conta. Se ainda não acontece com você, você tem que falar isso todos os dias. A sua palavra tem poder, e ainda que a situação não esteja dessa forma, ela se vira, ela vai se encaixar onde você falou, desde que você creia. Tudo é possível ao que crê. Assim na terra como é lá no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Todas as coisas são de Deus. O Senhor é dono de todos os reinos, reino mineral, reino humano, né? Sobre o homem ele domina sobre as árvores, sobre as plantas, sobre os animais, fauna e flora. E ainda tem, além do reino terreno, tem o reino celestial. E olha, o homem está descobrindo que existem outros planetas e outros mundos. Eu não duvido que não tenha mais vidas humanas na galáxia. Numa imensidão dessa, o Senhor pode ter outros povos. Mas o nosso Deus, Ele não é um Deus terreno, Ele é um Deus celestial. A Bíblia diz que Ele criou os céus para Ele e criou a terra para nós. Mas mesmo nós aqui, a Bíblia diz que o trono dele é no céu e os pés dele descansam sobre a terra. Olha que coisa linda. As mãos dele podem estar em outro lugar, mas os pés dele estão sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar para que a sua vida, que já é um altar na presença de Deus, receba mais luz, mais emanação, mais poder. Sabe? A oração, ela tem esse dom maravilhoso de trazer Deus mais para perto. Amados, jamais se esqueça, se está bom, vai ficar melhor. Se está ruim, então é hora de mudar. Sabe por quê? Porque Deus não nos fez para metades, Ele nos fez para sermos completos, completos na plenitude, sabe? Saúde, prosperidade, paz, sabe, família. Dinheiro é um detalhe quando você está na presença. Gente, eu tenho o maior cuidado com o que eu peço, porque tudo que eu peço Deus me dá. Então eu não saio pedindo qualquer coisa. Eu não peço dinheiro para Deus porque eu já tenho dinheiro sobrando. Eu não peço dinheiro para Deus. Eu peço para Deus, me dê paz, para que eu possa continuar gozando daquilo que o Senhor tem me dado. Gente, não adianta ter um monte de dinheiro e não ter paz. Dinheiro não compra amigos, amigos leais não. Dinheiro não compra saúde. Me fala de alguém que tem um câncer assim, que falta 2, 3 dias para morrer, se o dinheiro paga essa saúde dele. Não paga. Mas o nosso Pai, Ele muda quadros. Ele quebra paradigmas, Ele transforma tudo. E é nele. A Bíblia diz que alguns confiam em homens, em cavalos, em cavalheiros. Nós fazemos menção ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. É nele que a gente tem que esperar. É Ele que tem. Maria Marta, o Senhor sabe das suas necessidades. O Senhor sabe das suas aflições, dos seus cuidados. E Ele não se esquece.
Mas às vezes demora um pouco, Maria Marta. Tenha fé, confia no Senhor, não se desfaleça no meio do caminho. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por vocês, eu estou com um monte de gente aqui no fundo da minha casa, esperando. Antes de desligar no finalzinho, vai escurecer um pouquinho, mas eu vou chegar lá e dar uma mostrada para vocês, tá bom? O Senhor está te curando, Maria Marta, tenha certeza. Eu quero que cada um dos irmãos se lembrem desse nome, Maria Marta Zamprogno. Estejam orando por ela, tá bom? De onde você está, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Doce e glorioso Pai, o Senhor detém todas as coisas, meu Pai. O Senhor detém o conhecimento, o Senhor detém a misericórdia e os cuidados que nós precisamos. Pai, alcance cada necessidade de cada filho e filha tua, Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que é opróbrio, meu Deus, transforma. Aonde, Senhor, não tem paz, meu Deus, traga paz. Aonde, Senhor, precisa de cura, meu Pai, entra com cura. Pai, aonde não tem provisão financeira, meu Deus, eu determino que o azeite dessa mulher, o azeite desse homem, Pai, vai transbordar, vai ter dinheiro sobrando na conta, ainda esse ano. Aonde tem ausência, meu Deus, traga a presença de pessoas. Aonde tem saudade, meu Pai, traga, Senhor, a cura que cada um precisa. Cada um precisa de uma cura, Senhor. Meu Deus, eu intervenho nessa noite e eu entro, Senhor, na fé com cada uma dessas pessoas que aqui estão, para que cada uma receba a tua provisão. Em nome de Jesus. Toma posse dessa cura, meus queridos. Que a paz seja na sua vida. Que a glória do Senhor seja contigo. Não saiam da tela, vai escurecer um pouquinho e em seguida clareia, tá? Estou chegando aqui no outro local. Eu quero dar tchau para vocês, agradecer a presença de vocês. Mas quero, olhem só uma coisa. A gente está com um telão aqui, né? E tem uma quantidade razoável de pessoas, ok? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te cubra de honras, de glórias, e a gente se vê amanhã novamente às 22 horas, amém? Deus abençoe, vou dar atenção para esse monte de gente aqui agora. Fiquem na paz do Senhor.